Eu nunca imaginei que uma noite de Natal pudesse terminar daquele jeito. Tudo parecia perfeito. A casa iluminada, o cheiro do jantar que preparei com tanto cuidado, o riso tímido dos convidados ecoando pela sala. Era o primeiro Natal em anos que minha família estava reunida. Minha filha Helena, o marido dela, Daniel, e os sogros Beatriz e Henrique. Eu queria acreditar que seria uma noite de reconciliação, mas no fundo, algo me dizia que aquele seria o último Natal em que eu me sentaria à cabeceira da mesa. Helena chegou diferente. O olhar dela não tinha mais o brilho da menina que um dia fui capaz de acalmar com um abraço. Havia algo distante, ensaiado. E quando Beatriz entrou, elegante, fria, quase imponente, sentia a atmosfera mudar. Ela caminhou até a mesa e, antes mesmo que eu me sentasse, pousou a mão sobre o encosto da minha cadeira. Na nossa família, esse lugar é da matriarca, disse ela com um sorriso sutil que não alcançava os olhos. Tentei rir, disfarçar. Sente-se onde quiser, dona Beatriz. O importante é estarmos juntos, mas quando olhei para Helena, vi algo que me gelou por dentro. O olhar dela concordava com a sogra. E então, com uma calma cruel, ela se aproximou e murmurou: Mãe, levante-se. Esse lugar é da minha sogra. Saia. Por um instante, achei que fosse uma brincadeira. Mas antes que eu pudesse reagir, senti as mãos dela nos meus ombros e o empurrão seco. A cadeira tombou, o vinho se espalhou pela toalha branca como sangue, e o silêncio da sala se tornou ensurdecedor. Eu fiquei ali, caída, sem entender. E eles apenas me olharam, como se aquilo fosse natural, como se todos soubessem algo que eu não sabia. Foi nesse momento que percebi. Aquele gesto não era apenas sobre uma cadeira. Era sobre poder, sobre controle e sobre o passado que eu tentei esconder. Naquela noite, enquanto recolhia os cacos do chão, os fantasmas voltaram. O segredo que eu guardei por tantos anos começou a gritar dentro de mim. Antes do casamento de Helena, eu tive um envolvimento com um homem. Ele era casado. E o que eu descobri depois destruiu tudo o que eu acreditava sobre o amor. Aquele homem era o pai de Daniel, o marido da minha filha. Beatriz descobriu e me procurou na época com um aviso. Se você contar algo, eu acabo com sua vida e com a dela também. Eu jurei silêncio. Achei que o tempo apagaria o erro, mas Beatriz nunca esqueceu. Ela esperou. Esperou o momento certo para me apagar da história. No quarto, naquela mesma noite, fui até a caixa onde guardava tudo. Cartas, lembranças, provas do que realmente aconteceu. Quando abri, estava vazia. Apenas um bilhete repousava no fundo. Você teve sua chance. Agora é minha vez. B senti o chão sumir sob meus pés. Beatriz estava reescrevendo minha vida, transformando-me no vilão que ela precisava que eu fosse. E Helena já havia escolhido o lado dela. Eu pensei em fugir, em desaparecer, mas uma mãe não foge. Então fiz a única coisa que pude. Deixei uma carta para minha filha. Se um dia duvidar de mim, vá até o sótão da casa antiga. Há algo lá que precisa ver antes de me julgar. Era um risco, mas era a minha única chance de contar a verdade sem enfrentá-la diretamente. 3 dias depois o telefone tocou. Era Helena. A voz dela tremia. Mãe, o que você fez? Eu mal conseguia respirar. O que houve, filha? Ela respondeu entre soluços. A polícia está aqui. Eles encontraram cartas. Do meu sogro para você. E documentos. Ele desviava dinheiro da empresa da minha sogra. Você sabia, mãe? Por alguns segundos o mundo parou. Eu sabia, Helena, mas nunca quis que você soubesse assim, do outro lado da linha. Ela chorava. Ela me usou, mãe. Ela me usou para se vingar de você. Foi ali, no meio daquela confusão, que a verdade finalmente se revelou. Beatriz, a mulher que me humilhou diante da minha própria filha, havia vivido uma vida dupla muito mais suja que a minha. Usou o casamento de Helena como palco para se vingar.
para me ferir, e quase conseguiu. Mas a verdade, quando vem, destrói as máscaras que o orgulho constrói. O tempo passou e a verdade fez o que o tempo sempre faz. Mostrou o que realmente importa. Beatriz foi investigada e o escândalo a destruiu. Helena voltou a falar comigo. Voltamos a cozinhar juntas, simples, sem luxo, sem aparências. Um dia, enquanto mexíamos o molho, ela me olhou e disse: aquele Natal me fez entender que o amor verdadeiro... Helena começou a visitar-me com frequência depois que tudo veio à tona. No início, o silêncio entre nós era quase sufocante. Ela entrava, sentava-se à mesa, olhava para a cadeira onde tudo começou e desviava o olhar. Eu sentia que ela queria falar, mas o peso da culpa, ou da dúvida, a impedia. Até que um dia, enquanto o café ainda fumegava nas xícaras, ela sussurrou: Mãe, o que a gente faz quando descobre que foi manipulado a vida toda? Fiquei em silêncio. Há perguntas que não pedem respostas. Pedem coragem. Ela então contou que Beatriz, antes de ser desmascarada, havia deixado uma gravação. Nela confessava que tudo o que fez foi por vingança. Que nunca perdoou o marido por me ter amado, mesmo que por um instante. Que viu em Helena o espelho da minha juventude e quis destruir aquilo que um dia ela mesma foi. Uma mulher apaixonada, mas traída. Helena chorava. Ela me fez acreditar que você era o monstro, mãe. E eu fui o instrumento dela. Eu segurei as mãos dela e, pela primeira vez em muito tempo, senti que o frio que existia entre nós começava a derreter. Filha, não é fácil enxergar a verdade quando ela vem disfarçada de amor. Ela me olhou com os olhos marejados. Você ainda me perdoa? Sorri. Sempre perdoei. O amor de mãe não precisa ser limpo, Helena. Só precisa ser real. Nos dias seguintes, a casa parecia respirar diferente. A cadeira, antes símbolo da humilhação, se tornara um lembrete. Não de dor, mas de sobrevivência. Havia algo de sagrado naquele vazio, como se a ausência contasse uma história que ninguém ousava repetir. Mas a paz nunca é completa quando se vive à sombra de um segredo. Certo dia, recebi uma carta sem remetente. O papel era antigo, o perfume familiar. Nem todos os segredos foram enterrados, dizia a mensagem. E no fim, uma única inicial, H. Por um momento, o chão pareceu se mover novamente sob meus pés. Henrique, o pai de Daniel. O homem que desaparecera no meio do escândalo, sumido antes que pudesse ser interrogado. Eu sempre soube que ele estava vivo, mas jamais imaginei que ainda me observava. Nos dias seguintes, comecei a notar pequenas coisas. Uma rosa vermelha deixada no portão, o som de passos na calçada ao cair da noite, uma sombra projetada no vidro da janela. Não contei nada a Helena. Algumas verdades são perigosas demais para serem repetidas. Até que, numa noite chuvosa, o telefone tocou. A voz era grave, rouca, envelhecida. Você achou mesmo que ela jogava sozinha? Antes que eu pudesse responder, a linha caiu. Meu coração disparou. Henrique estava vivo. E, de alguma forma, envolvido em tudo. Foi quando percebi que, talvez, Beatriz não tivesse sido a única com uma vida dupla. Talvez eu também tenha sido apenas uma peça em algo muito maior. Um jogo silencioso de poder, culpa e segredos. A partir daquela noite, decidi fazer algo que nunca imaginei. Parei de fugir. Deixei a porta destrancada, sentei-me à cabeceira da mesa e esperei. Horas se passaram. A chuva cessou. E quando o relógio marcou meia-noite, ouvi passos no corredor. A sombra se aproximou. Um homem parou diante da porta, o rosto coberto pela penumbra. Por um instante, reconheci o perfume. O mesmo que um dia me fez perder o juízo. Ele não disse nada. Apenas colocou um envelope sobre a mesa e se virou para sair. Abri o envelope. Dentro, uma única foto. Eu, jovem, sorrindo ao lado dele, com Helena ainda criança no colo. No verso, escrito à mão, uma frase. Alguns lugares,
Mesmo quando deixados, continuam sendo nossos. Quando olhei novamente para a porta, ele já não estava mais lá. Apenas o silêncio e a sensação de que aquele ciclo, finalmente, se fechava. Nos dias seguintes, contei tudo a Helena. Sobre a ligação, a carta, o homem que voltou apenas para lembrar que o passado nunca desaparece, ele apenas muda de forma. Ela ouviu em silêncio e, no fim, me abraçou. Mãe, talvez a gente nunca saiba toda a verdade, mas acho que, de alguma forma, já sobrevivemos a ela. Hoje o Natal voltou a existir na nossa casa. Não com luxo, nem com convidados, mas com risos sinceros e histórias que não precisam ser escondidas. A cadeira continua lá, vazia, intocada, como um símbolo do que fomos e do que escolhemos ser. Às vezes olho para ela e penso em tudo o que aconteceu, em como a vida nos força a fazer escolhas que parecem pequenas, mas mudam tudo. A verdade é que ninguém tem apenas uma vida. Todos nós escondemos versões de nós mesmos, umas que mostramos ao mundo e outras que apenas o silêncio conhece. E talvez o verdadeiro mistério nunca tenha sido o empurrão, nem a vingança, nem o segredo. Talvez o mistério seja descobrir quem realmente somos quando a máscara cai, e se depois disso ainda conseguimos nos olhar no espelho. Porque o mais assustador não é o que os outros escondem, é o que nós fingimos não ver. E você, se estivesse naquela mesa entre o passado e o perdão, em qual cadeira teria sentado? Os dias passaram, e o peso da visita dele ainda pairava no ar. A foto, o perfume, a frase escrita à mão, tudo isso me assombrava como um eco de algo inacabado. Eu tentava seguir com a vida, cozinhar, cuidar das plantas, fingir normalidade, mas toda noite, antes de dormir, eu ouvia o mesmo som, o estalar suave da cadeira da sala, como se alguém se sentasse ali e esperasse. Helena notou que eu estava diferente. Mãe, você está pálida. Está dormindo bem? Eu apenas sorria e desviava o assunto. Como explicar que o passado ainda estava dentro daquela casa, que o tempo não o levou embora, apenas o fez mudar de forma? Ela tentava me convencer a vender o imóvel, recomeçar em outro lugar. Mas eu sabia que partir sem entender significava carregar o mistério para sempre. E eu não queria fugir. Não mais. Certa noite, enquanto arrumava a mesa, percebi algo estranho. A cadeira, aquela cadeira, estava levemente afastada da mesa, como se alguém realmente tivesse estado ali. Sobre o assento, uma única pétala de rosa vermelha. O mesmo tipo de rosa que Henrique costumava deixar na janela quando nos víamos em segredo. O sangue me gelou. Fui até a janela. Chovia. E do outro lado da rua, uma silhueta parada me observava. Não se mexia. Apenas me olhava. O medo e a raiva se misturaram. Peguei o casaco, saí pela porta e fui em direção àquela sombra. Mas quando cheguei lá, não havia ninguém. Apenas um envelope molhado pela chuva, preso no portão. Dentro dele, uma única frase. Você ainda não entendeu. Helena não é quem você pensa que é. Meu coração disparou. As mãos tremiam. Voltei para casa em choque, o som da chuva ecoando dentro da cabeça. Helena. Minha filha? O que ele queria dizer com aquilo? Naquela noite, o sono não veio. Fiquei acordada, observando as chamas da lareira até o amanhecer. Quando o sol nasceu, tomei uma decisão. Fui até o sótão, o mesmo lugar que mencionei na carta que deixei para ela meses antes. Ali, entre caixas antigas e fotografias amareladas, encontrei algo que eu nunca tinha visto. Um álbum de fotos. Não era meu. Em cada página havia imagens de Helena criança, mas com Beatriz. Fotos que eu nunca tirei. Aniversários, passeios, momentos que eu não vivi. No fundo do álbum, um documento. Uma certidão antiga, meio apagada. O nome da mãe biológica de Helena?
Não era o meu. Por um instante, tudo girou. As peças se encaixaram de um jeito que doeu. Beatriz. Nunca quis apenas me humilhar. Ela quis me substituir. De alguma forma, ela roubou de mim algo mais valioso que qualquer reputação. A verdade sobre quem eu era na vida da minha filha. Eu a criei, amei, protegi. E ainda assim, ela talvez nunca tenha sido realmente minha. O som da porta abrindo me tirou do transe. Era a Helena. Mãe, o que você está fazendo aqui? Mostrei o álbum. Ela empalideceu. Onde você achou isso? Explique, Helena. Por favor. Ela respirou fundo, os olhos marejados. Eu descobri há meses, mas não tive coragem de te contar. Beatriz me disse antes de morrer. Disse que você me adotou, que o marido dela te deu dinheiro para ficar calada, que ela queria me tirar de você, mas o escândalo com o pai de Daniel atrapalhou tudo. Eu achei que era mentira, até ver os documentos. Eu fiquei em silêncio. Tudo dentro de mim se partiu. E ao mesmo tempo se encaixou. Então, o que somos nós, Helena? Perguntei. Ela se aproximou chorando. Somos o que escolhemos ser. Você é minha mãe. E ninguém vai tirar isso de mim. Abraçamo-nos ali, entre poeira e lembranças quebradas. Pela primeira vez, senti que o ciclo de dor estava se desfazendo. Não porque a verdade tivesse curado, mas porque, enfim, ela havia sido dita. Dias depois, recebemos outra carta. Desta vez, sem ameaça. Apenas um bilhete datado de anos atrás, assinado por Henrique. Se um dia tudo vier à tona, espero que ela te escolha, porque você sempre foi a única que amou de verdade. Helena leu em silêncio. Eu fechei os olhos. Lágrimas caíram, mas eram diferentes. Não de medo nem de culpa. Eram de alívio. Naquele Natal, Helena insistiu em fazer o jantar aqui em casa. Eu hesitei, mas aceitei. Quando ela chegou, a mesa estava posta, as luzes acesas, o aroma familiar de canela no ar. Ela olhou para a cadeira e perguntou: Posso me sentar aí? Sorri. Esse lugar sempre foi seu. Ela se sentou. E pela primeira vez, o som da cadeira não pareceu assombrado. Pareceu em paz. Depois que todos foram embora, fiquei sozinha, observando as velas se apagarem lentamente. Foi então que vi, sobre a toalha branca, uma pétala vermelha. A mesma rosa de antes. Toquei nela com cuidado, ainda fresca, ainda viva. E foi nesse instante que percebi. O passado nunca desaparece. Ele apenas muda de forma. Às vezes volta como uma lembrança. Às vezes como um aviso. E às vezes como uma rosa. Olhei para a janela. A rua estava vazia. Mas por um segundo, juro que o Natal seguinte chegou mais rápido do que eu esperava. 1 ano desde o jantar em que fui empurrada da cadeira. 1 ano desde que a verdade, ou o que parecia ser a verdade, veio à tona. A casa estava diferente. Mais silenciosa, mais fria, mas, de alguma forma, mais verdadeira. Helena insistiu em organizar tudo novamente, como um símbolo de recomeço. Eu deixei. Queria acreditar que era possível ter paz depois de tudo. Ela chegou cedo, ajudou a preparar o jantar, arrumou a mesa. A cadeira ainda estava lá, a mesma. Por um momento, pensei em tirá-la, substituí-la por outra, mas algo dentro de mim dizia que ela precisava estar ali, como uma lembrança ou um aviso. A noite parecia tranquila. Daniel chegou, sorridente, tentando disfarçar a tensão que nunca mais desapareceu completamente. Conversávamos sobre coisas banais, evitávamos o passado. As taças se ergueram, o vinho foi servido, e o relógio anunciou a meia-noite com 12 sinos distantes. Foi então que a campainha tocou. Todos se entreolharam. Ninguém esperava a visita. Helena se levantou. Deve ser o vizinho, disse, forçando um sorriso. Mas quando abriu a porta, o sorriso morreu. Ali, parado sob a luz fraca da varanda, estava um entregador. Boa noite. Tenho uma encomenda para a senhora Helena Duarte. Ela assinou, confusa. A caixa era pequena, envolta em papel dourado, sem remetente.
Deve ser algum presente atrasado, Daniel comentou, tentando parecer casual. Mas eu sabia. Antes mesmo de ela abrir, eu sabia. Helena desembrulhou o pacote com mãos trêmulas. Dentro, uma única coisa. Uma rosa vermelha, fresca, e um cartão. O mesmo perfume de antes. Ela me olhou, pálida. Mãe. Peguei o cartão. Nele, uma única frase. Alguns lugares nunca deixam de pertencer a quem teve coragem de cair. Ninguém falou por um longo tempo. O silêncio da sala parecia um grito preso. Daniel levantou-se, irritado. Isso é alguma brincadeira de mau gosto? Mas eu só consegui olhar para a cadeira. Ela estava levemente afastada da mesa, como se alguém tivesse estado ali. Helena segurava a rosa, tentando conter o choro. Ele está vivo, não está? Eu não respondi. Porque, no fundo, eu também não sabia mais o que era real. Naquela noite, depois que todos foram dormir, fiquei sozinha na sala. As velas queimavam devagar. A cadeira parecia me observar. Peguei o cartão outra vez, passei os dedos sobre a caligrafia. Era a dele, sem dúvida. Então ouvi. Um som leve, o mesmo som de antes, o estalar da madeira. Olhei devagar. A cadeira se moveu sozinha, milímetros apenas, mas o suficiente para o coração disparar. O vento não era forte o bastante para aquilo, e mesmo assim, ela balançava lentamente, como se alguém invisível tivesse acabado de se levantar. Senti um arrepio percorrer a espinha. Peguei a rosa sobre a mesa, ainda úmida, e a coloquei sobre o assento. Depois fechei os olhos. Se ainda está aqui, Henrique, vá em paz. Um estalo. A chama da vela vacilou, e o ar ficou leve, quase sereno. Na manhã seguinte, quando acordei, fui até a sala. A cadeira estava no mesmo lugar, mas a rosa havia desaparecido. No lugar dela, apenas uma pétala, seca e escura, repousava sobre a mesa. Helena chegou logo depois. Dormiu bem, mãe? Assenti. Pela primeira vez, sim. Ela me abraçou e naquele gesto simples entendi que tudo havia terminado. Ou pelo menos, era o que eu queria acreditar. Naquela noite, enquanto ela saía com Daniel, fiquei sozinha outra vez. A casa estava silenciosa, mas quando olhei para a janela, vi algo que me fez congelar. No vidro, refletida, a cadeira estava ocupada. Uma silhueta indistinta, imóvel. E no instante em que pisquei, desapareceu. Sorri, um sorriso cansado, resignado. Alguns lugares, murmurei, nunca ficam realmente vazios. Apaguei as luzes, subi as escadas e deixei a casa mergulhar no escuro. Mas lá embaixo, no breu, o som suave de uma cadeira rangendo ecoou uma última vez. Alguns segredos morrem com o tempo. Outros aprendem a viver entre nós. E às vezes, o verdadeiro fim de uma história é perceber que o mistério nunca esteve no que aconteceu, mas no que escolhemos acreditar. O lugar da minha sogra. E você acredita que o passado pode realmente ir embora? Ou ele apenas muda de forma, esperando o próximo Natal para voltar? O tempo passou. Meses se transformaram em estações, e a casa, antes tão cheia de vozes e sombras, mergulhou em um silêncio quase pacífico. Helena se mudara com Daniel para outra cidade, tentando recomeçar. Eu fiquei, não por teimosia, mas porque havia algo naquela casa que ainda me pertencia. Algo que precisava ser ouvido antes de partir. Com o tempo, o som da cadeira deixou de me assustar. Era quase uma companhia. Às vezes, ao amanhecer, eu entrava na sala e sentia o perfume suave de rosas no ar, mesmo sem nenhuma flor por perto. Outras vezes, a cadeira parecia levemente voltada para a janela, como se alguém, invisível,